Elivaldo, o Brasil perde, em média, 200 bilhões de reais por ano com esquemas de corrupção em todas as esferas do poder público. A estimativa é da Organização Mundial das Nações Unidas e os tribunais de contas dos estados e da União são responsáveis pelo controle externo dos gastos públicos. Eles criaram uma rede de inteligência para interligar ações contra a corrupção e a lavagem de dinheiro no nosso país. É a Infocontas. Essa rede está sendo chamada assim. Nós vamos conversar com o coordenador dessa rede, o Márcio Batista Marinô, que está em Teresina para participar de muitas discussões sobre isso. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Notícia. Bom dia. Fique à vontade. Ele que é do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A gente fala assim, 200 bilhões desviados por ano no nosso país. Um número que meio irreal, que a gente nem imagina se for colocar assim, uma cédula em cima da outra enquanto chegarem. A gente já tem noção de 51 milhões, de 200 bilhões a gente não tem. Mas essa rede vai atuar de que forma? Porque os órgãos de controle e fiscalização, nos últimos anos, especialmente depois da Lava Jato, nos últimos 3 anos, eles têm ganhado força, principalmente, né? Força, respeito. E a partir de agora, com a criação dessa rede, como vocês pretendem agir? Bom dia, Nádia. Bom dia, Elivaldo. Bom dia aos seus telespectadores. Agora, talvez antes a gente poderia fazer uma breve contextualização. Você contextualizou dizendo, né, sobre os desvios, né, de recursos públicos no nosso país. Recentemente foi feita também uma pesquisa que, infelizmente, mostra que a maioria da população brasileira não conhece os tribunais de contas e a sua atuação. Observe, eu estou colocando essa referência porque os órgãos de controle no Brasil, hoje, né, têm uma importância, como você falou há pouco, singular. E eles hoje estão começando a aparecer porque, de uma certa forma, está acontecendo uma atuação mais efetiva desses órgãos, certo? De controle de modo geral. A rede veio nesse sentido. A rede que a gente chama de Infocontas, a rede nacional, né, de controle externo, que a gente considera, ela veio no sentido de organizar uma ferramenta no âmbito nacional, congregando os 34 tribunais de contas brasileiros na missão, vamos dizer assim, na missão de coibir a maior parte, vamos dizer assim, dos desvios, né, provocados pela administração pública, já visto que os tribunais têm a competência por fiscalizar assim, vamos dizer assim, os recursos públicos postos à disposição dos gestores e certificar que esses recursos eles sejam aplicados a contento, né, ou seja, bem aplicados, no intuito de melhorar essa gestão, melhorar essa atuação dos tribunais de contas brasileiros. E o papel da sociedade nesse processo? O senhor falou que há um pouco ainda conhecimento dos órgãos de controle. Pode despertar de alguma forma a presença social, o componente social nesse trabalho de fiscalização? Sim. A presença da sociedade é fundamental em todos os aspectos. Haja vista, quando a sociedade ela não conhece a atuação, ela não participa da atuação, os órgãos de controle também se sentem um pouco mais à vontade para, dada a sua atuação, para, vamos dizer assim, atuar dentro de um contexto que acha que está bom, vamos dizer assim, perfeito? Uma zona de conforto? Uma zona de conforto. Com a atuação da sociedade, ou seja, exigindo um controle social, né, fazendo o seu papel, né, sob o aspecto de cobrar das instituições de controle uma maior efetividade e, ao mesmo tempo, nos ajudar nesse processo, isso só vem a influenciar. Ajudar como? Observe, todos nós, cidadãos, temos condições de denunciar aos órgãos de controle irregularidades ou ilegalidades que tenhamos, vamos dizer assim, conhecimento e que os órgãos de controle são obrigados, vamos dizer assim, pela legislação vigente, a atuar no sentido de averiguar. O senhor acha, então, que essa zona de conforto era o que existia antes de tudo isso acontecer? Porque, ao que me parece, nós temos uma realidade que se põe diferente de uns anos para cá, como eu dizia, fortalecendo instituições como os órgãos de controle, no caso os tribunais de contas, mas a própria Polícia Federal, o Ministério Público, né? A Justiça, especialmente a federal, que tem feito uma atuação muito intensa no combate à corrupção. Então, isso
esse controle social que o Elivaldo fala, de uns tempos para cá fica mais forte e por isso se espera mais e os órgãos de controle passam a atuar mais, mas e o que ficou passado também não é uma coisa boa, porque parece que fica uma atuação muito tímida, que não se tinha noção do que acontecia, e isso acontece no Brasil há muitos anos, né? Sim. Nós costumamos falar que o crime está organizado e cada vez mais organizado. E as instituições de controle, elas ainda estão, vamos dizer assim, se estruturando dentro de um contexto para agir de forma, eu diria, coordenada ou de forma, eu diria, a somar esforços. Então não era nem timidez, nem falta de preparo, nem omissão. Era apenas uma estrutura que ainda não era suficiente. Acredito que sim. Por quê? Diante dos fatos que nós estamos vivendo e do contexto que estamos vivendo hoje, é uma necessidade premente que a gente fortaleça as instituições públicas. A única forma, eu diria, dentro do Estado Democrático de Direito, de que a gente consiga coibir essa ação coordenada, abre aspas, né, do crime organizado que a gente vivencia no país. Esta ação, ela se faz de várias formas. Uma das ações é essa rede, que é, né, cujo objeto, né, que nós estamos aqui falando. Essa rede teve o propósito, então, de fazer com que todos os tribunais de contas agissem utilizando metodologias e técnicas de inteligência que pudessem trazer maior efetividade às suas ações. Observe que também, a partir desse momento, fortalecendo as instituições, houve a necessidade de interagir com outras instituições de controle, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, ou seja, outras instituições de controle, Controladoria Geral da União, que viessem fazer o quê? Unir esforços para que a gente pudesse coibir esse mal maior. Observe, por que eu estou falando unir esforços? Nenhuma organização isoladamente, ela tem a competência total para combater essa estrutura organizada que assola o nosso país. Isso é natural, porque a nossa Constituição divide competências entre várias instituições, vários organismos. É claro agora para toda a sociedade, para os órgãos de controle em particular, de que precisamos unir esforços para otimizar esses recursos e atuar nesse sentido. A rede vem nesse sentido. Essa proposta de atuar de uma forma mais coordenada, de uma forma mais, eu diria, somativa, né? E não e não individualizada, isso vem no sentido de fortalecer todas as instituições. Eu tenho certeza, Elivaldo, eu acho que todos nós brasileiros já temos essa sensação de que os passos dados, eles seguirão sendo dados e a gente tem muita confiança nisso. Nós queremos agradecer ao coordenador da Infocontas, que é essa rede de inteligência para combater a corrupção no nosso país, criada de forma integrada aí com vários órgãos, incluindo o Tribunal de Contas. O Márcio Batista Marinô, inclusive é do TCE do Estado do Espírito Santo, é o coordenador da Infocontas. Muito obrigada, um bom dia. Obrigado. Elivaldo, vamos à última de hoje, por favor. Mas é o senador Álvaro Dias, do Podemos, do Espírito Santo, desculpa, aqui é o estado natal do doutor Marinô. Do Paraná, vem segunda-feira, Teresina, realmente está confirmado na parte da manhã um ato aqui do Podemos em Teresina. Não vai haver nada, Nádia, as filiações dos advogados Sigifroi Moreno e Norberto Campelo. Vai ser um ato mais voltado para a apresentação do partido do Estado e, sobretudo, da estratégia do presidenciável Álvaro Dias. Tanto é que, à tarde, ele vai para Parnaíba, onde ele recebe da Prefeitura do município uma comenda do mérito municipal lá da cidade de Parnaíba. Ou seja, Álvaro Dias está realmente percorrendo o país nessa fase de pré-campanha rumo à presidência da República no próximo ano. Senador Álvaro Dias, que era do PV, agora está no Podemos, estará conosco ao vivo aqui no Notícia da Manhã na segunda-feira. Obrigada, Elivaldo. É isso, Nádia. Bom final de semana. Bom final de semana. Sextou aqui no Notícia da Manhã.